Momoyase está indo em direção à sua própria morte. Foi revelado graças a um painel do capítulo 183 do mangá de Dandadan. Tá curioso para saber o que vai acontecer com a nossa protagonista? Não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso. O Yuki Nobutatsu vai anunciar mais um hiato após o capítulo 184. Fala meus delinquentes, sou Narkin Animes aqui falando, como que vocês estão? Estou maravilhosamente bem. E uma das coisas que eu fiz nesses últimos dias, desde segunda-feira, é ler insistentemente o capítulo 183 do mangá de Dandadan para ver se eu identificava alguma coisa que a gente deixou passar. E convenhamos que aquele capítulo é extremamente curto, que faz a gente gastar uns 30 segundos do nosso dia para ler. E graças às leituras repetitivas que eu fiz daquele capítulo, eu cheguei à seguinte conclusão: Yuki Nobutatsu muito provavelmente fez aquele capítulo antes de entrar no seu hiato de um mês. E você me pergunta como eu cheguei a essa conclusão? É simples, aquele capítulo é muito curto e ele consegue levantar questionamentos extremamente interessantes pra gente fazer. No caso, muitas e muitas teorias. Diferente, é claro, do encerramento do capítulo 182 do mangá de Dandadan, que terminou com a silhueta do professor de educação física. É o único brutamonte que mostrou até agora, além, é claro, do Torinho Gozu, e eles queriam colocar mistério em cima desse personagem. Indo diretamente para o assunto do vídeo, o que acontece? No momento, Ayase e Okarun estão completamente separados. Cada um decidiu seguir um caminho diferente. No caso, Momoyase foi atrás de quebrar a sua maldição no templo do deus Okuninushi, e ela tem que fazer isso dentro do período da Hora do Boi, que seria da 1 às 3 horas da madrugada, e em uma cidade completamente diferente. Já o nosso personagem Okarun preferiu ir ajudar a Rin e o Kishiro, que estão enfrentando nesse momento diversos yokais. E pela primeira vez em toda essa obra maravilhosa, os dois personagens principais estão agindo completamente separados, cada um com seu objetivo em mente. E desde o começo desse arco eu mencionei duas teorias muito interessantes. Uma delas seria a possibilidade do nosso personagem Okarun morrer nessa batalha, já que ele está enfrentando yokais extremamente poderosos e uma alienígena desconhecida até o momento. Ah, Sonarken, mas você está subestimando o poderosíssimo Quinta Sakata. Sim, meus garotos, mas a possibilidade do Okarun morrer é gigantesca. Até porque, bom, ele está lutando ao lado de Quinta Sakata. E a Rin, nesse exato momento, está enfrentando um yokai chamado Nukekubi, dentro de um espaço vazio. Para quem não sabe, um espaço vazio dentro de Dandadan é uma dimensão paralela, replicando exatamente os mesmos objetos que tem na dimensão principal que se passa Dandadan. E todas essas informações levam a gente a uma única possibilidade. Okarun muito provavelmente vai dessa para melhor, ou ele ficará muito perto de morrer. Mas não é só isso que eu tenho para mencionar para vocês. Nesse canal maravilhoso eu também fiz uma outra teoria mencionando a possibilidade de uma traição entre aspas, já que possivelmente Momoyase está indo em direção ao templo do deus Okuninushi para realizar um ritual de casamento. E é claro, para realizar esse ritual de casamento ela tem que estar com um homem ao lado dela. Na maioria dos casos, vocês entenderam. E o que pode acontecer é ela sacramentar o seu casamento entre aspas com o personagem Didi, até porque eles têm um passado, e dar uma bitoquinha na boca dele para simplesmente quebrar a sua maldição. Isso somando, é claro, a possibilidade do Okarun ser estancado na porrada e mais uma vez utilizar sua forma espectral para ir até lá onde eles estão e pedir ajuda para vovó Seiko, chegando no exato mesmo momento em que esse provável beijo aconteça. Ah, Sonarken, mas isto são apenas teorias. Olha, meu delinquente, infelizmente eu tenho para te falar que, dadas as circunstâncias do capítulo 183 que o Santo Yuki Nobutatsu lançou pra gente, aquele painel que mostra o placar, ele responde exatamente o que vai acontecer no futuro dessa obra maravilhosa. E as notícias que eu tenho para dar para você com certeza vai entristecer o seu coraçãozinho. Antes, é claro, de decifrar aquele placar que sim me levou horas para fazer aquilo, eu tenho que te explicar que existe um sistema de brincadeira no Japão chamado Goroaze, onde você pega a fonética de alguns números e acaba transformando eles em palavras completas. E ninguém mais, ninguém menos que o próprio Eiichiro Oda acaba utilizando para revelar algumas informações na sua obra. E graças a essas peripécias, Eiichiro Oda é conhecido como Oda Gênio por todo mundo. E eu tô pra te falar que sinto muito Eiichiro Oda, mas Yuki Nobutatsu acabou de transcender um pouco mais essa história de utilização de Goroaze, até porque a forma de tradução desta merda que ele fez é muito mais complexa, não substituindo apenas letras por números. Tá confuso? Você com certeza vai ficar muito mais que isso, mas eu tenho certeza que esse painel revela muitas coisas sobre Dandadan, ou ele colocou isso somente para confundir a gente um pouquinho mais.
já que muito provavelmente esse capítulo teria sido lançado antes do hiato e muita gente gastaria esse um mês para conseguir traduzir exatamente o que ele quer dizer com esse painel. Para quem não sabe, o painel é exatamente esse aqui. E dado as circunstâncias que ele foi apresentado pra gente, ele começa no mesmo exato momento que o apito é tocado, então dá um indício que o jogo acabou de começar. Eu sei, você já tá se mordendo de curiosidade, mas não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque é extremamente importante. E vamos traduzir o que está escrito nesse placar de Dandadan. Se você for utilizar o mesmo sistema de Goroaze, dá para fazer a tradução até certo ponto, já que você pega a fonética dos números e transforma eles em palavra. Daria exatamente assim: san, 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 rei, 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 tendo algumas outras variações dependendo de como você pronuncia o número 3 ou o número 0, sendo essas variações para o número 3 simplesmente san, mitsu, zou, mi e sa, sendo o sa uma variação pouco utilizada. E é claro que varia muito de parte para parte sotaque japonês utilizado para mencionar esse número. E a mesma regrinha se aplica à questão do número 0, sendo ele chamado por rei, zero, maru ou até mesmo nuru. Lembrando que nuru é muito raro, mas já foi usado em contextos antigos e poéticos. A Sonar que ainda não tô entendendo nada, eu vou mastigar bem rapidinho para você entender. Supondo que você quer chamar o seu irmão por uma mensagem de celular, em vez de você mandar para ele irmão, ou no caso escrever no japonês, em vez de mandar Oni-san, você simplesmente manda para ele 23, que seria a representante legal do Ni, número 2, e San, número 3. Viu como escrever uma palavra certinha? Agora você entendeu aonde eu quero chegar. Infelizmente, só com esse sistema de Goroaze, que é muito comum, não dá para decifrar esse código do Yuki no Butatsu. Você deve fundir esse sistema de Goroaze com uma coisinha que eu vou chamar de Yuki no Butatsu japonês safado, que seria pegar a fonética das palavras e algumas simbologias por trás dos números. E é claro, muita, mas muita pesquisa. Então, seguindo à risca esse painel, a gente vai identificar algumas coisas, que nele possui somente números. E 2 desses números estão completamente diferentes do normal, sendo eles o primeiro 3 que apresenta, que está muito menor do que os outros, e esse primeiro 0 está com um fundo completamente branco, diferente dos demais. E notem que esse 0 está no exato meio desse placar, mas isto é somente para enganar a gente um pouquinho, porque a gente consideraria que isto é para simbolizar o tempo da partida, mas não existe tempo zero. Ou é primeiro tempo, ou é segundo tempo. Ou no basquete que eles estão jogando só possuem 4 tempos de 10 minutos normalmente. Sonarken, pelo amor de Deus, traduz isso logo que eu não tô entendendo nada. Calma, meu delinquente, eu preciso explicar certinho para você entender direito. Tá vendo que além desses números 3 e números zeros diferentes, tem um símbolo completamente estranho no meio desse painel, que seria o símbolo do infinito, e utilizando o Goroaze você não consegue nada com esse símbolo também, mas se você inverter esse símbolo para cima, ele se transforma em um número, o número 8, e é exatamente aí que as coisas começam a se ajeitar. Se você pronunciar 8 em japonês, vai dar a pronúncia Hachi, mas tem outras formas de falar 8. Uma delas é Hatsu, dependendo do contexto, e até mesmo a palavra Yatsu, ou Ya sendo ela abreviada. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar a palavra Yatsu, no caso só a primeira sílaba, no caso Ya, e depois você vai fundir ao primeiro número 3, que seria San, fazendo a primeira ligação Ya-san, sobrando mais 2 números 3, e essa parte foi extremamente complicada, porque se você for fundir utilizando somente o Goroaze, daria Ya-san, san, san, não dando informações relevantes pra gente, e é aí que entra toda a nossa delinquência. O que eu fiz? Eu simplesmente utilizei a partícula de definição geralmente utilizada na língua japonesa, que seria mo. Então, geralmente, quando alguém menciona alguma coisa em japonês, normalmente ele insere o mo em alguma parte da palavra para definir quantidade ou repetições. Um exemplo bem rápido para você seria a palavra Ringomitsu Motabeta, que seria tudo isso ou tanto assim, algo que remete pra gente à questão de quantidade ou repetições. E levando em conta que possui 2 números 3, a gente faz uma ligação direta às palavras mo e mo. Então ficaria exatamente assim: Ya-san, momo, e corrigindo um pouco, deixando mais aproximado com o normal, Ayase momo, mas ainda não acabou a tradução dentro dessa parte. Tá vendo que o primeiro 3 ele é referenciado como um número menor. Esse número 3 ele faz uma ligação à palavra pequeno, que seria Chidai.
E uma coisa que está pequena nesse exato momento é ela, a personagem Momoyase. E pegando essa palavra Shidai, a gente consegue fazer uma ligação com Goroaze referente ao número 4, mas lembrando que Shi de número 4 se escreve com SHI, já a palavra Shi de Shidai se escreve com CHI, fazendo uma referência direta a ele, o deus Okuninushi da Terra, já que Shi em japonês é uma das pronúncias para descrever terra. Caramba, Sonarken, só isso? Não, ainda tem um pouquinho mais. Se você for pegar para ter uma tradução direta daqueles números zeros, a gente identifica as mesmas informações que a gente tem nesses números 3. O primeiro zero está completamente diferente dos demais, já que ele está com um fundo branco, e branco em japonês é shiro, e o branco no Japão é associado diretamente à pureza e à inocência, mas também associado à falta de coisas, como a morte e até mesmo ao próprio luto. E mais uma informação extremamente importante que a gente tira desse único zero que é branco é separando a sílaba Shi da sílaba Ro. E como eu falei para vocês antes, Shi com SHI dá algo similar à morte. E o restante da palavra Ro dá indicação de caminho. Então seria algo aproximado a caminho da morte. E continuando a tradução dos últimos 2 zeros desse painel, a gente tem a palavra Maru, que significa circunferência por trás do número 0. É uma forma de falar 0, mas quando você quer falar sobre a forma que ele possui. E essa palavra é Maru. E essa palavra também é comumente utilizada no Japão para dar nomes a navios, os chamados Nihon Maru. E se você for parar para pensar na mitologia japonesa, no mito de Izanagi, quando ele foi buscar a sua esposa Izanami, ele atravessou o Rio dos Mortos, e muito provavelmente utilizando um navio, no caso, utilizando um maru. E no Japão, algumas pessoas têm um costume chamado Toronagashi, que é o costume de soltar lanternas flutuantes na água, mas geralmente esse costume é feito em cerimônias memoriais para os mortos. Lembrando, é claro, que algumas pessoas meio malucas utilizam esse mesmo método para comemorar o seu casamento. É claro que isso é mais moderno, digamos assim. E finalmente, o último zero desse placar, ele está nomeado como rei, sendo o rei também um dos kanjis responsáveis por representar o zero, além, é claro, das palavras cerimônia, etiqueta, respeito e até mesmo espírito. Então, graças a essa palavra cerimônia, a gente consegue definir e decifrar exatamente o que está escrito nesse painel, que seria relacionado à personagem Momoyase, e o Yukinobutatsu está possivelmente apostando com a vida dela nesse joguinho de basquete, já que os únicos 2 caminhos que apresentaram pra gente é o casamento de Momoyase ou a morte de Momoyase, sendo muito mais provável a segunda opção por causa da palavra cerimônia e o contexto ligado a barcos, já que o ti utilizado para falar Shidai é uma definição para a Terra. E quem é o deus da Terra? O deus Okuninushi, o mesmo deus do casamento. Mas todas as outras traduções levam para o lado oposto do que vai acontecer, para a morte de Momoyase. Porque a definição de barco é uma definição utilizada em ritos fúnebres. A palavra Shi com SHI, o que é mais correto de ser escrito, é mais correto no Goroaze, faz uma definição direta com morte. E é claro, o próprio quadro branco escrito no número 0 também faz uma ligação direta com a morte, e o próprio número 0 em si faz uma ligação direta com a morte. E se não fosse apenas isso, o último 0 tem uma ligação direta também com espíritos, e uma ligação direta à palavra cerimônia. Você com certeza já pode começar a chorar e xingar Yukinobutatsu. O que ele quer com a morte da protagonista da sua obra? Ninguém faz a mínima ideia, mas eu adoraria que na realidade quem morresse fosse o Quinta Sakata. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar nos comentários o que você acha dessa teoria, e responde pra mim também o que o Yukinobutatsu quer fazer matando a personagem Momoyase. Será que possivelmente ele quer encontrar o Dandadan? Talvez verificar se ele está no Yomi? Ou na realidade será uma simples cerimônia de casamento? De qualquer forma, o cara vai acabar perdendo o que ele tem. Ou ela morre, ou ela casa com outro cara. No mais é isso, Sonarken diz tchau!